Uma amiga nossa, brasileira, aliás, uma grande psicóloga que mora na Suíça e é professora da universidade, hoje aposentada, fez uma experiência notável na sua casa. Ela se casou com um psicólogo ateísta, mas um homem de grande valor na psicologia, amigo de Piaget e, ao mesmo tempo, um grande pedagogo. E com ele, Terezinha Ré, que é a nossa amiga, ele era o Dr. Ré, aprendeu que o espaço é fundamental à nossa felicidade. Ela preparou uma quadra na sala de jantar e colocou 3 casais de ratos. Alimentava-os, eles viviam muito bem, mas foram reproduzindo-se. Eles reproduzem cada 3 meses e, em breve, tornaram-se agressivos. Uns começaram a devorar os outros por causa da diminuição do espaço. Exatamente o que acontece conosco. Mesmo no casamento, nós, ou na parceria, nós estamos acostumados, de certo modo, a ter o nosso guarda-roupa, o meu guarda-roupa, a minha cama. Casamos. E na hora que nós casamos, já perdemos metade do nosso espaço para a pessoa que chega. A grande busca que a todos nos invade é a busca da felicidade. E provavelmente, na área da filosofia, o problema mais grave do pensamento humano tem sido exatamente conseguir a felicidade. Desde priscas eras, quando a criatura se encontrava na furna e experimenta as primeiras manifestações do instinto, os instintos primários, do medo, do sexo e da ira, ele anela por encontrar algo que lhe proporcione tranquilidade, que no futuro da filosofia passou a ser a harmonia interior. Platão irá referir-se mais tarde à ética, enquanto Aristóteles falará da estética. Mas Sócrates irá definir a necessidade moral, que daria início ao comportamento ético. Dessa forma, à medida em que o indivíduo avança antropologicamente, ele descobre que a verdadeira harmonia que procura não está fora, está dentro, porque ele escapa da furna, onde era facilmente vítima das feras, e vai para as palafitas, de onde tem uma visão de 360 graus do horizonte, e diante de qualquer ameaça ele se pode evadir. Mas a palafita não lhe dá uma resistência. E ele parte para o solo fixo, para erguer as primeiras construções de pedra, de madeira, e criar resistências contra aquilo que é o inimigo da felicidade, a força, o vitorioso, a outra tribo, o outro indivíduo. O instinto de conservação da vida faz que ele se torne agressivo. Para poder defender-se, ele ataca. E ao atacar, ele se torna violento. Então, nós vamos ver na sociologia esse processo muito lento, aliás, até o momento em que ele experimenta as emoções. E a primeira emoção do ser humano, por curioso que pareça, é o medo. Porque é o medo que, na furna, faz que ele procure segurança. E que até hoje, de uma forma ou de outra,
se nos torna um gigante da alma, desses gigantes mais cruéis. Porque aquele medo de ter a vida destruída vai nos apresentar uma série de pequenas emoções. A suspeita, o receio, e logo depois ele vai cair na ira. Para defender-se, ele tem uma descarga de adrenalina. E essa adrenalina impulsiona-o ao avanço. E quando ele vai fazer aquele avanço, o organismo derrama uma outra carga de cortisol e ele relaxa. Vem a sudorese, a palidez. E aí, nesse momento, a ira pode se transformar em ódio, em espírito de vingança, em necessidade de destruição posterior. Nascem os ressentimentos. Mas nesse avançar das emoções, de repente, ele vê o próprio filho, a mãezinha, e beija-o. Ela repete o espetáculo dos felinos que lambem os seus recém-nascidos para tirar-lhes as imperfeições. Então, nesse processo de evolução do animal para o ser espiritual, humano, é o primeiro beijo em que ela olha o filho com ternura, e é o amor que está dentro dela, através de um hormônio muito especial, que faz hoje, substituindo a bofetada que se dava na criança para o ar entrar nos pulmões, era uma atitude agressiva, hoje colocando-a sobre o peito, para que ela continue a aspirar esse maravilhoso hormônio que a fará feliz no futuro, porque foi bem ou mal recebida na Terra. Muitas vezes, nas terapias psicanalíticas, quando se faz o retrocesso de muitos pacientes, eles se referem que a chegada foi muito ruim, porque foram recebidas abofetadas, por causa da ignorância tradicional. Talvez a maior psicanalista da atualidade refere-se que já no estado de gravidez da mulher, a criança sente, vibra, vive e tem a noção de ser bem ou mal recebida, que mais tarde vai aparecer como timidez, coragem, afoitamento, ódio, ressentimentos estranhos, por causa daquele período em que passa a gestação atribulada, uma gestação tranquila, amada. Então, nesse imenso processo, nós chegamos às culturas pré-cristãs. E, curiosamente, para que houvesse o salto do Anthropopithecus, do Homo primitivo, para o Homo sapiens, foi necessário que viessem seres de outra dimensão, que já haviam alcançado a lucidez, a inteligência, para pegar aquele invólucro brutal do homem de Neandertal, que era mais o símio do que um ser humano, e então haver suavemente a transformação das células, dos neurônios, dos minerais de que as células eram constituídas, em emoções, em vibrações, quando adquirimos a razão e passamos a pensar. Quando vamos pensar, vem aquele instinto básico, o medo da morte, o respeito à origem, o receio de ser destruído, e estabelece em nós os paradigmas que Platão chamará o sentido ético da vida, de que isto me faz bem, aquilo me faz mal, isto me protege, aquilo me expõe. E nós vamos estabelecendo as primeiras linhas do comportamento interior. Porque somos animais gregários, não podemos viver sem o outro, nasce também o sentimento da solidariedade. Nós necessitamos-nos. Todo e qualquer tipo de isolamento é patológico.
Nós necessitamos de viver de uma maneira grupal, mas não tão grupal que nos venhamos a agredir. Como a sociologia nos diz, quanto mais aumenta a população, mais aumenta a violência, porque diminuem os espaços. Uma amiga nossa, brasileira, aliás, uma grande psicóloga que mora na Suíça e é professora da universidade, hoje aposentada, fez uma experiência notável na sua casa. Ela se casou com um psicólogo ateísta, mas um homem de grande valor na psicologia, amigo de Piaget e, ao mesmo tempo, um grande pedagogo. E com ele, Terezinha Ré, que é a nossa amiga, ele era o Dr. Ré, aprendeu que o espaço é fundamental à nossa felicidade. Ela preparou uma quadra na sala de jantar e colocou 3 casais de ratos. Alimentava-os, eles viviam muito bem, mas foram reproduzindo-se. Eles se reproduzem cada 3 meses e, em breve, tornaram-se agressivos. Uns começaram a devorar os outros por causa da diminuição do espaço. Exatamente o que acontece conosco, mesmo no casamento, nós, ou na parceria. Nós estamos acostumados, de certo modo, a ter o nosso guarda-roupa, o meu guarda-roupa, a minha cama. Casamos. E na hora que nós casamos, já perdemos metade do nosso espaço para a pessoa que chega. Nesse sentido, os homens são os pobres coitados. Porque metade do guarda-roupa vai para a mulher. Uma semana depois, 3 partes do guarda-roupa pertencem à mulher. E ele põe no cabide da porta aquilo que sobrou. Depois de um mês, ele arranja uma caixa para colocar a roupa dele, porque o guarda-roupa não cabe mais com as coisas que a mulher tem. Os adereços, os sapatos, os cintos, as perucas, enfim, as unhas, tudo. E agora também os dentes plásticos. É uma barbaridade. A perda dos espaços. E aquela liberdade que ele se atribuía ou ela possuir, no casamento desaparece. Porque eu não tenho mais que pensar em mim, tenho que pensar em nós. Para o casamento feliz, tenho que pensar primeiro nela ou nele, para depois ser feliz com a felicidade que, por acaso, o outro experimente. Então, nós vamos trasladar isso para a filosofia e vamos fazer um resumo muito interessante. O primeiro pensador ocidental a cuidar dessa questão foi Anaxágoras, filósofo grego pré-socrático. Ele estabelecia que a vida tem um sentido. Esse sentido é sorrir. Exatamente o que o nosso Chimiachik faz. Ele colocou sorriso no semblante daquele jovem que se preparava para o receber, a dependência afetiva, a necessidade gregária de ter alguém que o acalente, que o compreenda, que o ame. Então, Anaxágoras propunha que o universo é o resultado de uma participação. Não existe nada original. Tudo é transformação, que vai favorecer no futuro a um grande pensador da química que nada se cria de novo. Tudo se transforma, nada se perde. Nesse sentido, aparece o pensamento socrático. Aquele homem feio, coitadinho, ele era muito feio, a cabeça grande, os pés muito grandes, invariavelmente estava pés descalços, que somente era concedido aos escravos. Mas seus pés eram tão grandes que as alpercatas, segundo alguns dos seus biógrafos, não ficavam muito bem nos seus pés. Mas então ele procurou ver o que é que teria que fazer na vida. Seu pai era um estatuário, sua mãe era uma parteira. E certo dia, a mãe levou-o para ver um parto. E ele ficou tão deslumbrado com o parto que vai se dedicar a ser um
parto coletivo da humanidade. A humanidade vai parir os seus conflitos que a educação vai dirigir. O pai desejava que ele fosse estatuário, mas ele não tinha tendência, e algumas tentativas que ele fez foram infrutíferas, não deram o resultado desejado. Ele então abandonou a família, casou-se e foi para as ruas de Atenas convidar as pessoas a sorrir, a encontrar-se. Ele adquire uma postura de ironia. Afinal, a sua filosofia não é dizer aos outros, não, é combater os conflitos do indivíduo. Ele fazia perguntas: por que você está triste? O que é a tristeza? E obrigava o indivíduo a arrancar de dentro o parto aqueles conflitos que o perturbavam. E então ele estabelece que a razão básica para a felicidade não era a herança ancestral. A herança ancestral era muito curiosa. Era aquela herança do ter. Era o hedonismo. E esse hedonismo viveu na Grécia, na Magna Grécia, durante muitos séculos, quando os filósofos estabeleceram que a verdadeira felicidade era possuir, era ter, porque quem tinha, podia. Quem podia, comprava. Quem comprava, era feliz. Até hoje, muitos pensam isto, acumulam dinheiros, joias, objetos, para ter nessa manifestação inconsciente de que o poder está no ter. E ele vai, Sócrates, estabelecer que o ter gera um conflito terrível, o medo de perder. E a felicidade não pode ser constituída através do medo. Quando eu leio das listas dos homens mais ricos do mundo, eu vejo isso perfeitamente delineado. Um cheque árabe tem 110 bilhões de dólares. A minha mente não pode conceber 110 bilhões de dólares. E, apesar disso, ele tem um aras, está criando cavalos de raça pura, afinal ele é árabe, e sempre comprando mais. E angustiado, porque aqueles animais de alto preço estão sujeitos à perda, à picada de uma cobra, a um problema de enfermidade, à morte, à perda. Então, o grande problema de Epicuro, que estabeleceu o hedonismo, a beleza, como nós hoje somos atormentados pela beleza, que experimenta padrões. Se nós trouxermos hoje o símbolo da beleza grega, todo mundo vai rir, porque a Vênus de Milos é gorda para os padrões de hoje. Hoje, quanto mais tuberculose, melhor. A pessoa magra, acabada, os ossos puros, a amostra. E então perguntaram a um dos grandes costureiros parisienses por que a mulher deveria ser tão magra, a modelo deveria ser tão magra. Ele disse: porque a modelo é um cabide. O vestido é colocado nela para que todo mundo veja o vestido, não veja a modelo. Se a modelo sobressaltar, o vestido desaparece. Então ela tem que ser muito magra. Aqui muita gente ia ganhar. Eu tenho visto aqui umas modelos não tuberculosas, magrinhas, bem proporcionadas. E então o nosso tormento hoje é verificar qual é o último padrão que veio nos trazer graves enfermidades comportamentais na área da alimentação. Lady Di, que foi a mulher padrão do século XX de beleza e de magreza, também tinha um grande problema. Mal se alimentava, corria a vomitar, por causa do conflito de que comendo engorda. Engordando, perdia a beleza. Perdendo a beleza, voltava a estaca zero. Então, nós temos hoje, do meio de tantos conflitos, principalmente alimentares, esse da pessoa comer, por exemplo, uma folha de alface e não se alimenta nada. Então vai ter um problema muito sério mais tarde do aparelho digestivo, inevitavelmente. Mas
Então, não pode haver nada mais interessante do que um desfile. Eu gosto muito de olhar desfile de modas. Já que eu não posso usar a roupa da moda, eu olho a roupa dos outros. Isso me satisfaz. E o que mais me impressiona é a cara das modelos. Já está um pouco melhor, porque era aquela cara de mofa, de nojo. A Aparecida olhava para a gente com aquele nojo, ia jogando as pernas para lá e para cá, e os idiotas, tudo deslumbrado, por nada. Absolutamente por nada. E então elas voltavam atormentadas para comer uma maçã, a dieta máxima depois de um desfile, ou para fazer uma alimentação quase sem qualquer caloria. Então esse ter tornava e torna profundamente desditosas, com algumas exceções. A vida emocional, a vida afetiva é profundamente abalada, porque a preocupação com a aparência é tão grande que não dá tempo para amar. E vê até no objeto amado um competidor, qual ocorre com os grandes astros do cinema, da televisão, da rádio, a competição entre os dois nubentes e a separação inevitável. Os casamentos duradouros de 2, 3 anos são muito raros. Os de 10 anos são porque se acostumaram, não querem ter trabalho, deixam para lá. Mas cada um vive a sua vida de uma forma espontânea. Então, será que a felicidade é ter? Durante um período, quando eu era bem mais jovem, eu comecei a colecionar figuras japonesas. Me apaixonei por figuras japonesas. E como eu era funcionário público, ganhava pouco, eu economizava na alimentação, não fazia lanche, para juntar dinheiro e comprar figuras japonesas autênticas. E, ao mesmo tempo, conhecer as lendas. Nesse tempo, foram publicados livros muito bons a respeito das lendas da China, da Índia e do Japão. E eu adquiri os livros, fui lendo, e cheguei a ter uma coleção, para um leigo, bem expressiva, mais de 100 peças. Eu voltava do trabalho, entrava na minha saleta, olhava e me deslumbrava com as peças, porque conhecia a história de cada uma daquelas figuras. Mas chegou um período, no ano de 1962, em que eu tive um problema muito grave, muito grave. E esse problema muito grave me fez sofrer, porque por temperamento eu não me queixo, por temperamento eu não me defendo. Eu silencio, elaboro e espero o tempo. Então eu fiz exatamente isso, não me queixei a ninguém. Os amigos me perguntavam, falavam, me confortavam, e eu sempre dizia assim, mas eu não estou a paz, eu não sei. E claro, emagreci 15 quilos em um mês. E fiquei muito deprimido. Mas quando eclodiu o problema, e eu fui tomado de surpresa, eu corri para o meu paraíso. As minhas figuras em uma pequena sala, uma eletrola, algumas músicas clássicas que eu ia selecionando, porque um espírito muito amigo me falava sobre o classicismo. Eu não entendia nada um pouco antes, mas depois foi me falando das óperas, principalmente da Cavalgada das Valquírias, das óperas de Wagner. Ele é muito suspeito pelos judeus, porque Hitler gostava muito de Wagner, e os judeus até hoje não o colocam nas suas casas. Mas eu gostava muito de Wagner, depois de Beethoven, e fui comprando aqueles discos enormes, guardando com zelo. Mas nesse momento da grande dor, eu corri para o ter. Eu tenho tanta coisa, não vou me preocupar com isto. Então eu coloquei a Cavalgada das Valquírias na vitrola, na eletrola, e fiquei ouvindo. E foi me deprimindo, porque era a conquista de seres metafísicos diante do Deus Thor. E então, aquilo me entristeceu mais, eu desliguei. Fiquei olhando os deuses, a deusa da fartura, gordinha, bem alimentada, eu estava emagrecendo. Me deu tristeza. No dia seguinte, eu dei quase todas as figuras. Dei morrendo, porque quando eu dava, era metade da minha alma que ia.
até nisso ter é curioso. As figuras melhores, mais caras, mais raras, eu dei a pessoas a quem eu tinha uma estima especial. As outras eu dei a qualquer cristão, sem muito apego nem desapego. Então eu aprendi aí um pouco de desapego. E vi que aquilo que eu tinha não valia nada. Porque na hora que eu precisava era tudo morto. Não falava. Os discos falavam das dores, das alegrias dos outros. E foi Mozart quem mais me deu paz à alma, pela sua mística, principalmente pelo Requiem. A sua mensagem incompleta, porque ele não terminou a peça, do Requiem, me fazia ver aqueles seres indimensionais que vinham buscar as almas para levá-las ao mundo espiritual. E então eu aprendi aí desapego. Mas a filosofia disse que no período pós-Sócrates surgiu um movimento contrário ao hedonismo, à doutrina da beleza. Então, para nós, a beleza é fundamental. Ocorre que beleza para nós também vale para o campo da estesia. Nós temos a beleza dentro de certos caracteres. Para mim, uma coisa muito bela, porque atende à minha estesia. E outra pessoa não sente nada, porque não lhe atende às necessidades emocionais. Então, veio uma doutrina bem original. O indivíduo é infeliz porque sofre. Na hora em que ele se libertar do sofrimento, ele se torna feliz. E então, esse pensamento veio fazer com que nós adotássemos um comportamento hoje muito utilizado pelos terapeutas. Você não é aquilo que parece, você é muito mais. Estimular o indivíduo aos valores adormecidos interiormente. É comum a pessoa dizer assim, mas quem sou eu? Eu sou um rato. Alguns são de verdade mesmo. Eles estão falando do que está no inconsciente. E outros dizem, alguns são de uma autenticidade impressionante. Chico Xavier. Chico Xavier fazia uma autoanálise pejorativa que às vezes me incomodava. Nós dizíamos qualquer coisa gentil, ele rebatia. É uma herança cristã, da chamada humildade. Nós temos que ser humildes, mas não podemos deixar-nos humilhar pelos outros. Jesus, como disse o Peixinho hoje pela manhã, muito bem, é o protótipo da beleza. Ele jamais desfez-se de si mesmo para igualar-se ao nada. Mas o Chico Xavier fazia de si com uma estética que eu engrandecia. Eu estava ao seu lado certo dia e chegou uma senhora muito rica de São Paulo, muito bem vestida, ajaizada, de joias, e disse assim, Chico, eu tive uma intuição de que eu morri na arena, no período de Nero, logo nas primeiras perseguições. Eu fui devorada por um leão. Mas ela falou isso com êxtase, com um narcisismo impressionante, como se fosse uma grande coisa ser comida por um leão. Difícil ser comida por um rato, mas por um leão é fácil. E aí o Chico ouviu e disse, minha filha, eu disse, pois é, se eu, que estou nesse atraso hoje, já havia sido cristão naquela época que o leão me devorou, você o que é que foi naquela época, Chico? Ele diz assim, minha filha, eu fui uma pulga do leão que ele comeu. Notem a lição. A pulga estava aquela coisa fantástica. E a vítima do leão estava ainda cuidando muito de pedras. Pedras. E as pedras, na maioria das vezes, são para atirar nas outras pessoas. Elas dão uma consumpção de ter e impregnar todas essas pedras dos seus sentimentos que vão passando de pessoa a pessoa através do uso. Eis aqui, como aconteceu recentemente na Inglaterra, ao ser apresentada a nova duquesa de Kent, ornaram-na com uma tiara de diamantes de uma ex-rainha da Rússia, que teve a vida muito infeliz. E desde quando essa senhora começou a usar a coroa, ela começou a sentir graves perturbações.
a joia estava impregnada. É uma tradição que acompanha determinados objetos da posse. Aquele dono não se conforma hoje da sua joia, da sua roupa, diz, está nas mãos de outra pessoa. Então veio essa doutrina do estoicismo. E o estoicismo se tornou uma doutrina maravilhosa, abandonar tudo, sofrer, pagar o preço, deixar-se consumir. Eu conheço pessoas que se isolam do mundo e veem o masoquismo. Tem prazer de sofrer, tem prazer de contar as suas misérias para nos produzir inveja, só que não produz. Primeiro, a gente não presta atenção, porque o problema dos outros interessam até um pouco. Daí por diante você está contando e pensando em outra coisa. E aquele lamentador está perdendo tempo, mas está se comprazendo porque ele é um infeliz. Nós temos um certo prazer de ser infelizes. Por exemplo, hoje temos um dia bom e o pessimista diz, vamos ver amanhã. É assim, toda vez que eu tenho um dia bom no outro, é uma tragédia. Se não for amanhã, virá, mas com certeza virá. E amanhã já acorda triste, porque fez uma autossugestão anterior, assimilou, e no dia seguinte o superconsciente joga na mente aquela análise e ele fica na sua base de felicidade. Então, o estoicismo veio convidar-nos a reflexões para superar a dor. De fato, Siddhartha Gautama, o Buda, já dizia que tudo é sofrimento. Quando ele fez seu primeiro discurso no Parque das Gazelas, na Índia, no sul da Índia, no mês de julho, numa lua crescente, ele começa as 4 nobres verdades dizendo, tudo é sofrimento. E aí apresenta o sofrimento comum. Viver é sofrer. Porque em cada segundo morrem em nosso organismo 30 milhões de hemácias de glóbulos vermelhos. 30 milhões em cada minuto. Em cada minuto, a coluna vertebral produz 30 milhões de hemácias. Até haver um distúrbio, que o prejuízo seja maior do que o renascimento. É curioso. Então, nós estamos sofrendo no vasilhame temporário, para podermos lapidar esse carvão que é um diamante, até triturá-lo e fazer dessa pedra bruta, que são os instintos primários, as emoções transcendentes de uma estrela. Então, é natural que a luta contra o sofrimento se faça. E Buda diz ainda mais, nesses 4 tipos de sofrimentos, há um sofrimento peculiar, o sofrimento do sofrimento. Eu sofro porque estou com câncer. O câncer é um sofrimento, já me dá o sofrimento. E eu sofrer porque estou com câncer é um outro sofrimento. Então ele vai analisando as 4 vias de sofrimento e diz, e agora? Agora, lutar contra o sofrimento, através de um óctuplo de 8 ideias. E o mais notável é a primeira proposta, amar como as mães amam os filhos. O verdadeiro amor, já dizia um filósofo pessimista, Friedrich Nietzsche, ele dizia que o amor melhor que existe é o amor de mãe, porque é o amor que não pede nada, somente doa. E quando não recebe gratificação, mais se sacrifica, mais ama. Estamos utilizando um modelo, porque há as exceções. E um discípulo perguntou, e aquelas mães que não amam? Ele disse, hoje. Mas elas então virão pelo caminho dos renascimentos, até através da dor passada, a viver o amor aos filhos que morreram. Então é interessante esse tipo de fazer o esforço para considerar o sofrimento um fenômeno natural. Não nos fixarmos no sofrimento de qualquer maneira. Ele faz parte dos fenômenos da vida. Então aceitamos. Às vezes até com alegria.
Na minha atual condição, e nos últimos tempos, os últimos 4 anos, particularmente os 2 últimos anos, eu tenho agradecido tanto a Deus, porque na minha convicção religiosa, somente sofremos o que devemos. É a lei de causa e efeito. Ninguém paga o que não deve. Se eu estou sofrendo, é porque eu desrespeitei a natureza, fazendo mal ao indivíduo, a um animal, à flora ou à fauna, ou a mim mesmo, através da viciação. Porque esse é o pior, quando nós cultivamos os vícios e não trabalhamos para superá-los. Então eu digo assim, mas que bom, porque agora eu estou em boa situação mental, a idade avançada, mas a lucidez mais ou menos equilibrada. Então eu estou muito bem e agradeço. Então no dia em que eu não estou muito bem, eu fico ainda mais contente. Fico um pouco triste de não poder me comunicar com alegria. Mas na hora que eu me comunico, dá-me uma alegria imensa. Porque eu digo de mim para comigo, ai, se a pessoa soubesse o que eu estou passando. E que bom que sou eu quem está passando. Minha mãe era uma senhora analfabeta. Mas se existiram anjos na Terra, foi essa mulher. Freud não está presente. Meu amor por minha mãe nada tem a ver com libido. Na cabeça de Freud tem, mas na minha não tem. Então não tem jeito. Eu tenho uma ternura pela minha mãe, porque era daquelas mulheres que coçavam a cabeça da gente. Aqui no Nordeste chamamos coçar cafuné. Então, era onde ele aí deitava no chão, era sentadinha, aí põe a cabeça, e ela contava histórias, todas de mentira, que ela inventava. E a gente dizia assim, mãe, conte aquela história de ontem. Ela já não lembrava. Então ela contava, remendava. E ela possuía 2 olhos verdes. Eu era apaixonado pelos olhos verdes dela. Então, posteriormente, eu li uma obra sobre a esmeralda, principalmente as esmeraldas da Colômbia, e eu dizia para ela assim, mas mãe, Deus é muito justo. A senhora tem esses olhos, minha irmã tem olhos verdes, e Deus me deu esses olhos de galinha, que não tem nenhuma expressão. Eu tenho um grande amigo, Raul Teixeira, um nobre orador, um médium, um homem de bem, que padece de um problema cerebral há 10 anos exatamente, mas que é um verdadeiro apóstolo. E Raul é afrodescendente e me ofende porque ele tem olhos verdes. Eu digo, Raul, você que é filho de minha mãe, não sou eu, porque você herdou os olhos verdes de minha mãe. Então essa mulher era notável, tinha uma percepção da vida, 13 filhos, ela conseguia nos alcamar todos, falando baixo. Uma vizinha que tinha 3 filhos, a casa era um inferno. Lá em casa era meio inferno. E um dia a vizinha perguntou, dona Ana, como é que a senhora faz tantos filhos? Ah, minha filha, eles todos falam muito alto. Eu não posso competir com eles. Quando eu vou falar, eu falo baixinho. E um deles assim, cale a boca que a mãe está falando. Aí todo mundo cala para me ouvir. Aí eu falo bem baixo e vou educando. Mas minha mãe era tão formidável, é uma homenagem a todas as mães, que eu contava 4 anos. E meu pai atravessava aquele período da Bolsa de New York. Eu nasci em 27, aquele problema da Bolsa de New York foi de 29 a 31, e meu pai tinha uma situação econômica muito boa, então. Ele exportava folhas de fumo para Cuba, para os Estados Unidos, e tinha armazéns. Então ele contratava terras, mandava plantar, pagava, e depois as folhas vinham, eram embaladas em verdadeiros volumes e mandadas para os Estados Unidos, para Cuba. E com aquela questão da Bolsa, ele perdeu tudo, até a casa que nós morávamos. Saímos de uma casa para 13, 15 pessoas, para uma de 2 quartos. E foi um problema naquele tempo, não tinha essas camas duplas, mas nós facilitamos. Um dormia com o pé do nariz do outro. Então, era uma maravilha. E eu era o último filho. O último filho, eu usei as roupas da moda, porque minha mãe fazia um cerzir,
que era impressionante. Eu lamento que ela já morreu, porque hoje ela estaria riquíssima, remendando as calças do povo, as calças rasgadas. Ela fazia remendo. E eu herdava as roupas, os livros, todos dos meus irmãos mais velhos. Naquele tempo, havia um pouco mais de ordem na cultura. Os livros eram passados geração a geração, e quando chegavam a mim, estavam meio desencarnados. As roupas, quando chegavam, tinham tanto remendo que eu não sabia qual era o tecido original. Veja que mulher notável. Então nós tínhamos roupas variadas, etc. E eu ficava com uma inveja, porque ela ia trabalhando, não tinha empregada, carregava água da fonte para dentro de casa, na cabeça, e tinha tempo de conversar conosco, de aconselhar. Mas, bem, ela não sabia ler. E eu era muito vivo, muito católico, muito religioso, no sentido assim. Eu cria em Deus e tinha uma ternura, e tenho, por Jesus Cristo, que é quase um fanatismo. Eu me policio muito para não derrapar no fanatismo. Mas eu tenho por Jesus uma ternura que eu digo assim, encara. Você é o cara, viu? Quando o presidente dos Estados Unidos disse isso a respeito de alguém, ele se enganou. Viu? Porque ele disse que no Brasil, este é o cara. Eu não sei se ele falou que era o cara bom ou o cara de carnaval, mas ele disse. Mas eu aí digo a Jesus, mas você é o cara, hein? Porque ele me atende, ele me ouve, ele me responde. Não é delírio, não é imaginação. É exatamente condensar o ideal interno em uma realidade externa. E muitas vezes nós nos encontramos. Pois bem, eu então disse à minha mãe, mãe, eu ensino a senhora a ler e escrever em uma semana, porque a senhora é tão inteligente. Ela pegou na minha mão e disse assim, meu filho, eu não quero que você coloque confusão na sua cabeça, na minha cabeça. Eu já sou diplomada pela Universidade da Vida, então eu não quero pôr confusão. Imaginem que no dia que completou 10 anos que ela havia morrido, eu estava em Uberaba com Chico Xavier. E não me lembrei que era o decenário da sua morte. Havia retornado dos Estados Unidos, onde eu fiz uma série de palestras. Está Chico Xavier. Combinamos, eu fui à noite com um amigo, e o Chico olhou para mim e disse, Divaldo, vamos fazer uma prece por Dona Ana. Ele sabia o nome de minha mãe. Eu digo, Chico, hoje é aniversário de desencarnação de minha mãe. E disse, ela está aqui conosco. Aí eu fiquei emocionado. Fomos fazer a prece. Uma empregada dele, da cozinha, veio para segurar o papel, porque ele escrevia muito rápido e os papéis escorregam um pouco. E o meu anfitrião sentou-se ao meu lado para segurar também os papéis, que às vezes eles escorregam. Eu uso muito papel de jornal, que ele é menos brilhante, é mais fixo. Muito bem. Eu psicografei e ele também. Meus amigos. Quando terminamos, ele me disse, quer ler para mim, Divaldo? Eu li. Era uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes para ele. Quando eu terminei, ele disse, agora eu vou ler para você. Foi Dona Ana que escreveu. E eu, automaticamente, disse, mas ela era analfabeta. E ele pegou o meu pensamento. Ela dizendo que a mente, o cérebro, não eram alfabetizados. Mas ela, espírito, tem cultura das reencarnações anteriores. E ela veio analfabeta e modesta nesta para resgatar uma reencarnação erra, na qual ela abusou da inteligência. Então ela veio mutilada. Pois ele começou a ler, eu tenho a mensagem aí, 32 páginas. Ela começa dizendo, meu filho, quando eu estava aí na Terra, você dizia, mãe, se a senhora quiser aprender a ler e escrever, eu lhe ensino, porque a senhora é tão inteligente. E eu lhe respondia, meu filho, eu já sou diplomada pela Universidade da Vida, não quero colocar absurdos, confusão na minha mente. Pronto, isso já era a prova capital de que era ela. Porque somente eu e ela sabíamos disso.
era uma coisa muito íntima. E ela escreveu uma mensagem, nós sendo 13 irmãos, ela descreveu todos 13 em ordem de idade, desde meu irmão mais velho até mim. Foi descrevendo. E me disse assim, quando eu cheguei aqui, eu fui recebida por uma amiga de Feira de Santana, de nome Maria Tal. Ela desencarnou no dia 2 de julho do ano de 1935. Quando eu voltei, eu fui pesquisar. Porque nós, espíritas, não temos fé ingênua. É uma fé racional. E se acaso uma coisa não é errada, não é certa, é errada, não nos preocupamos, porque é natural. Uma coisa errada não empana a qualidade de milhares de coisas certas. Nós acreditamos em tudo que o povo fala, nessa ingenuidade que anda na internet. Não, nós temos o bom tom de examinar. Eu fui à minha cidade, o prefeito havia sido meu colega de escola, e pedi para ele me permitir que eu pudesse conversar e ter acesso aos livros de mortos entre 1927, que eu nasci, e 1935, que morreu a senhora. Eu olhei todos. Nunca existiu essa mulher. Nunca. Eu, então, fiquei impressionada. Eu digo, eu tenho que decifrar, porque Chico Xavier nunca errou num dado mediúnico. Minha mãe também não. Algo aí tem que ver. Eu só podia ficar uma semana, que eu era funcionário público. Pedi a um colega que fazia pesquisas históricas para que ele tentasse descobrir se essa senhora existiu e se ela morreu naquela data. Porque esse é um dado que silencia o materialismo. Eu não sabia. Ninguém sabia. Só sabia minha mãe. Chico Xavier não sabia. Porque Chico Xavier, nesse tempo, era um garoto de 20 e poucos anos, lá em Pedro Leopoldo, a 2.600 quilômetros de distância. Então não há hipótese. Não podia ser uma telepatia, porque o coveiro já havia morrido. Era, portanto, um fato. Alguma mente disse a ele. Meu amigo foi e pesquisou. Não achou. Certo dia, 6 meses depois, ele estava na praça do mercado e disse assim, Dona Ana, a senhora nos colocou numa situação lamentável. Afinal, quem é essa Dona Maria? Lembre-me, diga-me aonde eu devo pesquisar. E ele teve a seguinte intuição. Até 1945, o Brasil tinha uma média de 5.000 e poucos municípios. Toda cidade grande tinha vilas. Tinha uma parte maior. Em 1945, veio a lei dos municípios e várias vilas foram transformadas em município. O estado da Bahia tinha, por exemplo, Santa Bárbara, que era uma vila, São José das Tapororocas, que era outra vila onde nasceu Maria Quitéria, a heroína nacional. Então, quem sabe que ela foi sepultada numa dessas vilas, que era Feira de Santana, e hoje é uma cidade. Então já brilhou. E ele resolveu visitar São José, que fica a 12 quilômetros de Feira de Santana. Ele foi à igreja onde anotavam os óbitos, e ao abrir a página, lá estava. Neste dia, foi sepultada aqui, em terra, em torno da igreja, um cadáver que veio lá da cidade, porque ela era protestante, não podia ser sepultada em terra bendita, então foi transferida para aqui. Era a senhora a quem minha mãe se referia. Na data exata, ele fotografou, naturalmente, levou a cartório, registrou para documentar. Então, é esta mulher notável que veio do além para poder me dizer da imortalidade, da verdadeira felicidade. E desde que ela desencarnou, em 1972, ela se me manifesta, ela se me apresenta. Eu a vejo com muita nitidez quando vou deitar,
às vezes muito cansado, porque eu me deito 3, 4 da manhã, psicografando, e ela me diz assim: meu filho, você já orou? Eu digo: mãe, o meu dia foi uma prece. Ore, porque você vem para cá e não sabe se volta. Eu, ai, Pai nosso nos céus, lógico. Quando é de manhã que eu acordo, você já orou? Mãe, eu estou chegando agora. Ore, meu filho, você vai viajar no carro do sol. E eu não sei se vai chegar ao entardecer. Eu aí, outro Pai Nosso, oro. Então aprendi a controlar as minhas dores com esta mulher notável. Aí eu fiquei dentro do estoicismo. Aquele pensamento estoico. Nero tinha um mestre, apesar da sua barbárie, Epafrodito. E ele ensinou a Nero dignidade. Até que Nero, que era um bom cidadão, enlouqueceu. Caiu atormentado pelos transtornos de várias espécies e tornou-se o pior imperador de todos os tempos. Mas então, é de notar que um dia esse Epafrodito estava numa reunião e o guarda das tropas de Nero chegou a ele e disse: você é um estoico. Ele disse: estou tentando. E pegou o braço dele e torceu. E ele disse calmamente: Senhor, não torça mais, senão quebra. Então ele torceu com força, ouviram-se 2 estalidos. Ele disse: vê, quebrou em 2 partes. E continuou tranquilo, não ficou inimigo, ficou o braço deformado. Era a lição do estoicismo. Eu utilizei disso naquele período da minha grande amargura. E dizia: tudo tem uma razão de ser. E Deus está me honrando com esta oportunidade jovem, porque terei muitos anos para digerir e conseguir 12 anos, 2 meses, 9 dias, recuperar tudo aquilo que me havia maltratado e esclarecer aquilo que se me imputava, sem nenhum motivo, senão o motivo normal da competição. Uma pessoa competindo com outra, quando não a pode alcançar, puxa para baixo. E eu consegui conviver com esses amigos daquela hora como se nada tivesse acontecido. Então eu posso dizer que já fruí da felicidade do não ter e da felicidade do estoicismo. Curiosamente, o estoicismo provou que nem todos nós temos resistências para sofrer. Há pessoas que têm resistências físicas. Eu tenho resistência física para a dor. Eu aguento até um certo nível. Então, não me queixo, não choro, dores tremendas. Fiz cirurgia do braço sem anestesia, porque na época não podia receber anestesia. Enfim, suportei hérnias, 3 hérnias, 38 meses, sem deixar nenhuma atividade. Mas o meu ponto vulnerável era emocional. Então eu sofro pelas dores emocionais. Por exemplo, eu gostava daquela mesa e senti que a mesa não tem sintonia comigo. Aí me dá uma dor íntima, digo: meu Deus. Aí eu supero, sem dúvida. Mas outros, eu tenho amigos que têm uma resistência moral. O Nilson, que trabalhava conosco, ele tinha uma resistência moral invejável. Ele era capaz de suportar qualquer traição, qualquer problema muito grave. E o outro amigo, que me é muito caro, eu tenho um respeito pela sua força moral. Ele casou-se. E é um homem normal, que não é atormentado do sexo. Então ele mantinha a sua vida no lar, no tálamo conjugal, com dignidade, cumprindo todos os seus deveres e experimentando as emoções. Certo dia, a esposa disse para ele assim: meu bem, eu quero lhe dar uma boa notícia. Eu estou grávida. Você se alegra? Ele disse: me alegro. Me alegro por você. Mas por que não por nós?
porque eu sou estéril. Só que ela não sabia. Ele não havia dito nada. Então o filho não é meu. Você me diga quem é o pai, que eu vou levar você, para que ele tome conta de você. Porque eu a amo, mas não posso ficar com você. Você não correspondeu. E ela disse que era mentira, mas gravidez é uma coisa, é um tumor que um dia sai mesmo. E ela terminou confessando. Confessando, era um amigo dele, amigo com X. Era um amigo. Se aproveitava dele ser tranquilo, seduziu-a com ilusões, e ele levou calmamente. Chegou na porta e disse: fulano, olha, ele trouxe sua namorada, porque ela me disse que vai ter um filho seu. Eu disse: meu não. Ele disse: sim, porque eu não posso ter filho, a não ser que ela tenha mantido outros contatos. Não, foi só com ele. Então. E não ficou magoado, nem com ele mesmo, nem com ela. Então eu perguntei: e você não fica triste de não ser pai biológico? Eu disse: não, Divaldo, que você tem filhos e não é pai biológico. E é perfeitamente feliz. Então notem como a felicidade tem nuances. Então o que aconteceu? Logo que se constatou que nem todos podem superar as dores, aparece a filosofia de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo, vai buscar no teu mundo interior, enriquece-te de luz. E o pensamento socrático toma conta da humanidade. Então Sócrates é pioneiro do idealismo. O idealismo filosófico que nasce na mesma época do materialismo atomista. Porque enquanto Sócrates, Platão e Aristóteles, um discípulo do outro, advogam que existe o mundo das ideias, que antes do mundo efeito há um mundo de causa, e que esse mundo de causa é o gerador nosso. E quando Sócrates foi perseguido politicamente em Atenas e foi para o exílio, Platão foi morar no Egito. E ali ele entrou numa escola iniciática e passou a aceitar a reencarnação. Esse notável fenômeno da poligênese, a reencarnação. Nós aceitamos a reencarnação como a única maneira de provar as diferenças humanas sociais, os destinos humanos, a dor, porque a dor, dois gêmeos univitelinos, da mesma célula, um deles é perfeito, e o outro, que foi a outra metade da célula, é um deficiente mental, embora tenha um corpo maravilhoso dentro da planificação estética do organismo. Por quê? Porque nós temos hoje, como vemos na televisão, crianças de 2 anos tocando Mozart ao piano, sem ter pauta. Orquestras sinfônicas com uma criança de 4 anos ao violino, enquanto todos os músicos olhavam a partitura, ele tinha de memória. Quando ele estudou? Outros que sabem 200, 300 partituras. E uma partitura para memorizar não é brincadeira. Daí a maioria, a 90% dos músicos, sempre colocam a partitura. Especialmente das óperas mais clássicas, mais pesadas, Handel, Mozart, e etc. E essas crianças vêm e desafiam. Outra criança de 4 anos, maestro, regeu a Orquestra Sinfônica da Filadélfia. 4 anos. Não é possível. Uma menina japonesa é especialista em bateria. Todos aqueles instrumentos e a danadinha batendo no ritmo. De tal forma que eu também fiquei no ritmo que ela batia. Só ao que Banerjee, o parapsicólogo indiano, chamava uma memória extracerebral. Nós temos a memória cerebral, a dos neurônios. Mas temos, naquele conceito de Jung, do inconsciente coletivo, a memória extracerebral. Essa memória extracerebral
É fascinante. Eu contava há pouco aos amigos aqui, da minha memória para a língua francesa. Eu nunca tinha visto um livro em francês. Eu falava aquelas asnices, eu pensava que era maluquice da minha cabeça. Minha família também pensava. Eu fui assim muito especial, porque meu pai era muito exigente. E não admitia que alguém não fosse católico. E quando eu me tornei espírita, porque eu era médium desde os 4 anos, ele foi tomado de um desgosto muito grande. E me disse, você, o último filho, o bem-amado, que nós carregamos tanto, nos dá esse desgosto. Porque eu vi os espíritos, e como eu era inexperiente, eu contava. Cidade do interior, ninguém cuida da vida alheia, não é verdade? Ninguém cuida. E eu contava um caso, antes de eu acabar de contar, meu pai já sabia. E quando eu chegava em casa, ele me chamava, porque, me perdoe, a psicologia de antigamente era cruel, mas dava um resultado. E lá em casa nós temos um psicoterapeuta pendurado na porta. Ele tinha 3 ramos. Então eu chegava, pai dizia assim, vá buscar. Eu ia buscar e ele me dava uma surra com galhos de araçá, de goiaba. Dói de desencarnar. E eu então não chorava para não dar alegria a ele. Aguentava a surra toda. Ele dizia assim, chore. Eu não estou sentindo nada, pai. Assim lutamos muito. Porque eu continuava vendo os espíritos. Briguei com Deus várias vezes, onde ele disse, vou ficar de mal com o senhor. Porque o senhor não pode com o diabo. Acha que eu vou poder? Porque o padre me dizia que era Satanás. E eu acreditava, né? É Satanás. Como é que a gente pode ver uma coisa que ninguém vê, que minha mãe não via? Ia dormir, deitado ao lado dela, segurando-lhe nas mãos, e vendo figuras terríveis, figuras belíssimas. Havia uma compensação muito maior. Então, foi passando o tempo, e certo dia, meu pai soube que eu estava numa casa de família, eu estava com 16 anos, e tinha falado e tinha recebido o Espírito. Eu nunca tinha recebido antes. Eu sempre via, falava, mas nesse dia eu estava falando e aquela coisa entrou em mim, e quando eu acordei, as pessoas estavam comovidas, muito bem. Ele pegou a chibata, era chibata de bater em cavalo, e disse, eu quando bato em você, estou batendo em mim. Eu tenho que levar você a um psiquiatra. A Feira de Santana não tinha nenhum naquela época. Tem que levar um psiquiatra. Você é louco, meu filho. Foi o dia mais notável da minha vida. Porque eu vi chegar um senhor, com bigode, óculos, e disse assim, diga a Chico, meu pai chamava Francisco, que eu sou Temístocles, um nome horroroso, né, para aquela época. Eu sou o seu avô, que eu não conheci. E que ele não tem o direito de fazer isso com você. Porque ele foi um filho muito difícil e eu nunca bati nele. É a última surra que ele lhe dá. Ai, eu adorei. Eu aí parei, quando ele levantou nós chamamos aqui a taca, né? Eu segurei e disse, pai, aqui está seu pai. E ele me disse que se chama Temístocles. Meu pai ficou pálido, porque quando eu nasci, todos os avós já haviam desencarnado. Ele disse, você está mentindo com o seu avô. Me preparou para me dar um soco. Eu disse, não, senhor. Ele me disse que o senhor não era boa coisa. Aí eu melhorei um pouquinho. Que o senhor foi terrível e ele nunca lhe bateu. Então ele não lhe dá o direito do senhor me maltratar. Ele parou assim e disse, meu filho, você está vendo? Eu digo, estou vendo. O senhor pergunte o que quiser a ele. O senhor é filho. Deve ter segredo entre o senhor e ele, pergunte. E ele terá que me dizer. Ou então tudo isso é uma loucura mesmo. Aí meu pai me abraçou. Me abraçou, me colocou no colo e começou a chorar. E me disse, meu filho, me perdoe. Eu digo, não, pai, eu adorava meu pai, porque era um homem de valor. Era severo, mas era cumpridor de todos os deveres. Passou o tempo.
na hora que ele estava morrendo aqui na mansão, no meu colo, ele olhou bem para mim e disse: meu filho, você já me perdoou as surras que eu lhe dei? Eu disse: não, senhor. Mas não perdoou? Eu digo: não, senhor, porque eu nunca tive mágoa. Perdoar é esquecer uma ofensa. E o senhor nunca me ofendeu. O senhor fez o melhor para mim. E isso me ajudou a apanhar da humanidade. Quando a humanidade me dá uma sova, eu não me incomodo, porque aprendi com o senhor a obedecer. Então isso me faz um grande bem. E ele desencarnou. Desencarnou, e logo depois minha mãe foi atrás. Ela o amava extraordinariamente. Então vem Sócrates e diz um daimonion, fala ao meu ouvido. Era o anjo da guarda, Temístocles, um poeta e discípulo de Sócrates, avisa que realmente o seu daimon, que foi traduzido para o latim como demonius, para as línguas descendentes do latim, demônio, exterminador, força do mal, quando em verdade daimon é anjo da guarda, em grego, não é diabo. Mas houve umas circunstâncias político-religiosas das doutrinas do passado, bem compreensíveis para a época, que o demônio foi transformado hoje como os demônios da psicologia, né? Muitos demônios nós exorcizamos através da fisioterapia, das terapias variadas, da ciência psicológica. Então Sócrates fala da felicidade, a felicidade do ser. Exatamente a felicidade do ser. Eu não quero ultrapassar o horário porque eu sou terrível. Então nós estamos num momento em que todos ainda estamos buscando a felicidade. A maioria de nós é constituída de pessoas vazias. Essa expressão foi cunhada por um grande psiquiatra suíço, Viktor Frankl, o notável pai de uma doutrina especial. Pode-se dizer que ele e Jung foram também quase espiritualistas. Jung era tão místico que chegou a defender esse auto-ego de que ele se olhava e se via como cavalheiro do século anterior. Teve fenômenos mediúnicos na sua vida incríveis, desde uma mesa enorme que se partiu a uma faca de aço inoxidável dentro de uma gaveta, que ele chegou na sala e a faca lá dentro partiu-se em 3 pedaços. Ele levou ao melhor ferreiro de Zurique. E o ferreiro lhe disse: ninguém, nenhum instrumento pode cortar esse aço. E assim por diante. Ele teve uma visão notável de um amigo morto. E seria uma página linda de Jung do outro lado, vendo. Eu estou informado porque a meu guia espiritual escreveu 16 livros sobre pia, um pouco de psicologia junguiana, apresentando a psicologia espírita. Então eu estou mais ou menos informado disso, não é novidade. Qual seria a nossa felicidade? Ouvir o nosso Dr. Roberto, mas ouvir com o nosso exemplo que vamos levar, superar os nossos conflitos, termos a coragem de nos amarmos. Eu tive muita dificuldade de me auto-amar. Eu sempre descobri um defeito, sempre. Era um certo prazer de me humilhar, de me ofender. Até que Joana de Ângeles dizia assim: ama-te. Tu só podes amar a outrem se te amares. Se tu fores capaz de amar-te com tuas imperfeições, serás capaz de amar os outros. Aí eu fui me amando devagarzinho. Eu gostava muito e gosto de Chico Xavier. E visitava-o 2 vezes por ano. Para mim, era um homem modelo. E, de repente, o meu cabelo começou a branquear, aos 35 anos de idade. Foi branqueando, e eu ia visitá-lo, e ele dizia assim: Divaldo,
você é tão jovem, já está com cabelo branco. Eu tinha uma mancha aqui, parecia uma vaca. Aquela mancha aqui, branca. Outra mancha aqui, branca. Algumas amigas de Edivaldo, bárbaro. E eu tinha orgulho das minhas manchas de vaca. E o Chico me dizia, ai, parece que você é mais velho do que é. Se fosse eu, Edivaldo, eu colocava uma tintazinha. Ele era sempre sutil. E eu tenho muitos amigos, muitas amigas. Eu falei com uma amiga, o que é que você acha? Eu disse, Edivaldo, apareceu agora isso, digamos, há 50 anos. Apareceu agora uma tinta que a gente passa e o cabelo fica prateado. Então mistura o branco com o preto vira branco, vira preto. É uma beleza. Aí eu fui ao barbeiro lá em Uberaba e disse, olha, daí uma ajeitada que eu vou estar... Eu era aquele paciente nosso, Roberto, porque eu ria, eu me ajeitava. Era o aluno que era o mestre, para dizer, bem, com o rostinho, Deus, isso para mim era felicidade. Então, o barbeiro era muito meu amigo, ele cortou e botou lá a coisa, eu olhei no espelho, tomei um choque. Quando eu vi aquelas coisas prateadas, digo, meu Deus, o povo vai me jogar pedra, né, sabe? Há mais de 40 anos. Mas como eu aprendi a não me importar muito com a opinião do povo, e aí à noite eu fui ver Chico. Quando eu entrei, ele fez assim, uai, mineiro tem essa, uai. Um dia perguntaram, Chico, o que é uai? Uai, uai. Né? É bem mineiro. Então ele disse, Edivaldo, que brilho espiritual do seu cabelo. Custou uma nota, Chico, uma nota brilhante. E a partir daí, bom, e fomos atender as pessoas com problemas embaixo de um abacateiro. E choveu. Não me deram esse detalhe. De repente eu senti aquela coisa escorrer assim, e outra. E olhei para a calça, eu disse, mas o que é isto? E escorrendo, quando eu vi aquele escorrer prata, prata meia-noite, eu digo, meu Deus, é o cabelo. Então peguei o lenço, quando eu passei, foi uma tragédia. Porque aí as marcas da vaca apareceram. Aí Chico disse, meu filho, o que é que está acontecendo? Eu digo, fenômeno. Estou recuperando o perdido. Mas Deus é formidável. Aí eu estava no Rio, um mês depois, e uma amiga disse, Edivaldo, apareceu agora um produto fantástico. Silvio Santos já estava usando. Aí veio o presidente da República, Sarney, também estava usando. Eu digo, nossa, que boas companhias. Aí mandei brasa. Estava em Miami, fui cortar o cabelo, e eu era machista. Quando chegou uma mulher, eu digo, meu Deus, ela não vai acertar cortar meu cabelo. Meu cabelo é de mulato, é bastante complicado. Tem uma coisa aqui, tem outra coisa ali. Ela disse assim, máquina, ou não sei o quê. Eu digo, minha filha, clássico, hein? Para não cortar o cabelo moderno, e eu passei um louco. Ela então disse assim, quer que eu coloque um shampoo? Eu disse, para quê? Para atingir igual, nós temos um shampoo masculino, 5 minutos. Eu digo, nossa, o outro era uma tragédia, meia hora, e tinha que lavar, e tinha que subir. Era uma tragédia, mas esse não. Botava 5 minutos depois, a gente estava bárbara. Eu disse, você me garante que quando eu lavar a cabeça não sai? Ela disse, não, lavando bem a cabeça sai um pouco. Mas não, se chover, não tem problema. Eu digo, olha, eu vou fechar o olho. Quando você terminar, você me diz. E aí eu fiquei jovem. Quando eu completei 60 anos, eu estava com a cara de 40. Porque eu não sei para que Deus fez cabelo branco. Ainda não entendi, eu vou descobrindo além. E agora, com 94, quando eu pensei em estar com vocês, eu disse ao meu barbeiro há 10 dias, eu venho aqui hoje porque o doutor Chiniachi, que vai estar conosco dentro de alguns dias. E quando ele disse, olha, Edivaldo tem 94 anos, eu disse, nossa, mas não tem um fio de cabelo branco.
E durante esses dias eu dou uma olhadinha assim discreta, porque tem, como alguém sabe aqui, tem uns remendozinhos que a gente faz. Agora tem também aerosol. Eu estava em Dubai e eu vi lá um aerosol que fazia tss. Eu digo, meu Deus, comprei um aerosol. Porque ele já estava assim com o tom burro quando foge. Aquele nem lá nem cá. Então eu cheguei no hotel, mandei brasa, quase o ouvido todo. Só que solta na hora. Quando eu deitei, que levantei a cabeça, a fronha estava de cabelo negro. No dia seguinte eu pedi desculpa à camareira, expliquei, ela riu muito, mas a felicidade não tem preço. Ela é constituída de pequenas alegrias. Ninguém espere uma felicidade estática, inútil, mas uma felicidade dinâmica, com um pouco de desafio, de ansiedade, de busca. A vida tem que ser plena, como Joana escreveu no seu livro, uma vida plena, experimentar tudo e compreender que na terra, como disse Jesus, tereis aflições, mas lembrai-vos de mim, que venci o mundo e as suas paixões. Então, em homenagem ao tema que ele abordou sobre felicidade, deixamos essas reflexões assim um pouco mal alinhavadas, para quando a dor os visitar, pararem e dizerem, meu Deus, eu tenho tanto que agradecer. Eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza. Que os meus olhos veem no altar da natureza, mas diante da minha visão, pelos cegos, eu faço uma oração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado. Pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do ormeiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, pela voz que trauteia uma canção, e o teu nome profere com dúcida emoção. Mas diante da minha sinfonia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que além da dor no teu reino de amor eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos que escrevem sinfonias, mãos que suportam dores, noites e dias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o filho de outro ser com todo o amor, e também pelos pés que me levam a andar sem me machucar. Mas diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, impedidos, amputados, marcados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se é uma mansão, se é um palácio, se é uma tapera, se é um ninho, se é um bangalô, seja o que for, mas que dentro dele exista a presença do amor. Amor de mãe, ou de pai, de irmão, de amigo, de companhia, mas que pelo menos exista a presença de um cão, porque se o mundo todo me negar a mão,
Eu ainda te direi, obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque eu creio em ti. Pelo teu amor, muito obrigado, Senhor. Pela sua atenção, muito obrigado. Na conferência em que aborda a busca da felicidade, Divaldo Franco retoma um dos temas mais antigos do pensamento humano, conduzindo-o à luz da imortalidade da alma. O percurso que a humanidade fez, desde os instintos primitivos até a reflexão filosófica, reflete a trajetória interior do espírito, em sua ascensão moral. A felicidade é o resultado natural do equilíbrio entre a consciência e as leis divinas. A filosofia terrena tentou defini-la de muitas maneiras: prazer, virtude, serenidade. O hedonismo acreditou encontrá-la na posse e no gozo sensorial, confundindo plenitude com satisfação. Toda posse, entretanto, traz consigo o medo da perda, e esse medo destrói a alegria que tenta sustentar. O prazer é transitório, e o espírito, fadado à imortalidade, não encontra repouso nas coisas que se desmancham no tempo. A experiência do ter é uma etapa legítima da evolução, necessária para que o ser descubra o limite do material e desperte para valores mais duradouros. O desapego surge como libertação interior. Não exige renúncia material, mas a superação da ilusão de que algo externo pode nos completar. O estoicismo, ao propor a aceitação racional da dor, aproxima-se da ética espírita. A lei de causa e efeito esclarece que ninguém sofre por acaso e que toda aflição é oportunidade de reajuste e aprendizado. O que a razão antiga percebia como destino cego, a doutrina revela como justiça divina em movimento. A dor tem função educativa. Quando o espírito reconhece que colhe apenas o que semeou, a revolta cede lugar à serenidade. Essa é a verdadeira resignação, lucidez moral diante das consequências naturais dos próprios atos. Compreender a finalidade do sofrimento é libertar-se dele. E essa libertação se traduz em paz íntima, mesmo quando as circunstâncias externas permanecem adversas. A reencarnação explica as aparentes desigualdades humanas. Gêmeos com destinos opostos, talentos precoces, crianças que revelam aptidões extraordinárias, tudo testemunha que a alma não começa na infância biológica. Cada existência é continuação de uma história milenar. As experiências e virtudes adquiridas em vidas anteriores compõem o que o Espiritismo entende como memória do espírito, uma bagagem de saber e sentimento que compreende nossas tendências e resistências. As manifestações mediúnicas confirmam essa continuidade da vida. Quando uma mãe analfabeta, através da psicografia, expressa pensamentos articulados e lembranças precisas, demonstra-se que o intelecto é atributo do espírito, não simples função cerebral. O cérebro é instrumento, o espírito, o músico. Essa constatação dá à fé o respaldo da razão, e à razão a serenidade da fé. O ensinamento socrático conhece-te a ti mesmo alcança sua plenitude quando o autoconhecimento é visto como jornada espiritual. Conhecer-se é descobrir o ser imortal que habita o corpo transitório, identificar as tendências herdadas do passado e as aspirações que nos projetam para o futuro. O autoconhecimento é ato de libertação, pois apenas quem se compreende pode transformar-se. A ignorância de si é a raiz das dores humanas, enquanto a consciência desperta, inaugura a alegria serena dos que caminham com propósito. Amar a si mesmo, como ensina a mentora Joana de Ângeles, não é exaltar o ego, mas aceitar a própria humanidade, reconhecer as sombras e aprender a tratá-las com ternura e disciplina. Quem se reconcilia consigo, deixa de projetar suas faltas nos outros e passa a irradiar compreensão. O amor ao próximo nasce do respeito à própria alma. A felicidade do espírito não é euforia nem ausência de dor. É harmonia interior, sustentada pela aceitação consciente da vida. Mesmo a aflição, quando compreendida sob o prisma da imortalidade, torna-se mestra. Viver plenamente é integrar todas as experiências, alegres ou difíceis, como etapas de crescimento. A vida plena, expressão que encerra a reflexão de Divaldo, não se resume à saúde, ao sucesso ou à tranquilidade exterior. É a consciência desperta que reconhece na lei divina a direção segura para cada experiência. O ser que alcança esse estado de gratidão,
Compreende que nada é inútil e que cada dia oferece nova oportunidade de aprendizado. Assim, a felicidade deixa de ser meta distante e se converte em modo de ser, a vibração natural de quem descobriu que o sentido da vida é o próprio amor que sustenta o universo.